os frutos do Espírito Santo. Frutos, vamos falar aqui da botânica. Frutos, a bananeira da banana, a laranjeira da laranja, o coqueiro da coco, a videira ou a parreira da uva. E assim poderíamos aqui falar de tantas outros frutos. É assim também o cristão. Aquele que tem o Espírito Santo, essa árvore dá frutos, né? Você é uma árvore que dá fruto. Quais são esses frutos? Nós vamos ver hoje. Não é banana, não é laranja, não é maçã, não é uva, não. É o amor, é a alegria, é a paz, é a bondade. Então, nós temos 9 itens, 9 frutos que Paulo fala que o cristão tem que ter. E nós então temos que refletir se estamos aqui tendo esses frutos em nossa vida, né? Porque se temos o Espírito, temos que dar esses frutos. Então vamos começar. O primeiro da lista é o amor. Não é por acaso, né, que Paulo inicia com o amor. Ele mesmo escreveu em 1 Coríntios 13: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha tamanha fé, se não tiver amor, eu nada serei. Então o amor é a primeira característica de um cristão que dá fruto, de um cristão que tem na sua vida o Espírito Santo. Amar é o amor. A Bíblia fala muito sobre amar uns aos outros. Os 10 mandamentos podem ser divididos em 2: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a primeira coisa, gente, se você tem o Espírito Santo, você tem que dar amor. O fruto é o amor. O segundo fruto que Paulo fala, alegria. Se você vai fazendo um checklist aí, tá? Você tem que ter esses frutos na sua vida. Se você é um cristão, uma cristã, se você está buscando o Senhor Jesus, se você tem o Espírito Santo em você, você tem que dar esses frutos. Se você não está dando esses frutos, está uma coisa errada. Talvez está faltando você revisar a sua vida cristã, sua espiritualidade, o seu enchimento do Espírito Santo. Às vezes está faltando alguma coisa fora de lugar, né? Então, se você está em dia com o Espírito Santo, tem que dar esses frutos. Você é uma pessoa alegre? Pergunte para a pessoa que está perto de você assim: você se considera alegre? E aí, o que você acha? Você é uma pessoa alegre ou você é uma pessoa mal-humorada? Uma pessoa que vive de mau humor? Eu ouvi um depende ali já, né? Se a gente tem o Espírito Santo, irmãos, a gente tem que estar de bem com a vida, estar alegre, estar com contentamento, não é? A gente tem que buscar ter o bom humor. É fácil você ter o bom humor quando tudo vai bem. É fácil você estar de bom humor naquele dia que você vai na concessionária tirar o seu carro 0 quilômetro, e aí colocam aquela capa em cima do carro e até um laço. Ali, gente, todo mundo é alegre. E quando você está com um carrinho mais velho, o carrinho está quebrando, ou não está conseguindo colocar combustível, você é alegre? Então, alegria quando tudo vai bem, quando a conta bancária está cheia, quando as coisas estão acontecendo de maneira que a gente planejou, é fácil ter alegria. Mas Paulo, ele não entende a alegria dessa forma. Tanto que Paulo, ele é chamado o apóstolo da alegria, que nas cartas da prisão, ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Ele está preso, ele está passando por momentos de privação financeira, de amigos, e ele fala: alegrai-vos
alegrai-vos. Então, como você lida com a falta de dinheiro? Quando você lida com problemas de saúde? Como você lida quando as coisas não saem de acordo com o que você planejou? Fica mal-humorado? Fica ressentido? Fica amargurado? Fica murmurando? Está errado. Isso não é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a gente ter uma constância. Sabe o que é constância? Você procurar todo dia acordar bem, alegre, é você todo dia procurar estar contente, é mesmo que o dinheiro aquele mês não deu para pagar as contas, continue contente, contentamento, agradecimento. Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que entender isso, porque nós não dependemos da situação para estar alegres, nós dependemos do Senhor em nossa vida, da presença do Espírito Santo em nossa vida. Não é fora, é de dentro, não é externo, é interno essa alegria. Tem uma canção antiga, os mais antigos talvez conhecem, ela fala assim: alegria é viver feliz, sem importar com a situação, se honrado ou se humilhado, escassez ou fartura de pão. É isso que é alegria. Alegria é ultra circunstancial, é no dia a dia. Terceira característica que Paulo apresenta, o apóstolo Paulo, ele fala da paz. Paz. O que é paz? No hebraico, eles falam shalom. Os judeus, eles saúdam shalom. Isso é paz. Jesus disse: minha paz vos dou, não como o mundo dá, minha paz vos dou. Deixa eu contar uma história para vocês entenderem o que é paz. Um homem, há um tempo atrás, chamado Spafford, ele precisou enviar as filhas e a esposa à frente dele numa viagem. Na época, a forma era navio, embarcações. E aí ele falou: vão na frente, depois eu vou. E a esposa então vai, e as 4 filhas, e o navio naufraga. Então, quando a esposa chega do lado de lá, no lugar seguro, a esposa manda um telegrama, não é nem o WhatsApp, tá? É telegrama. Ela disse no telegrama: salva, porém só. Salva, porém só. Ele entendeu. As 4 filhas dele haviam morrido no naufrágio. Ele então pega o seu barco, o seu navio, e segue ao encontro da sua esposa. E quando ele passa bem no lugar que foi o acidente, que foi o naufrágio, as pessoas falam: foi por aqui que foi o naufrágio. Ele começa a falar uma música, a compor uma música, e a música hoje é muito conhecida. A música diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Veja o que esse homem escreveu. Ele escreveu só uma música, e é uma música muito conhecida pelas igrejas, é o famoso inário: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esse homem escreveu essa música no momento de extrema tristeza, luto, morte. Em inglês, ele diz: está tudo bem com minha alma, está tudo bem com minha alma. Isso é paz. Se paz a mais doce me deres gozar. A paz do Espírito Santo é aquela paz para enfrentar problemas. A paz que o Espírito Santo dá é aquela paz de você conseguir ter um bom sono. O salmista disse: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Paz interior, gente. Paz com Deus, paz com a sua alma. Essa paz que nós recebemos, não como o mundo dá. Você vai no velório de uma pessoa que tem o Espírito Santo, uma viúva, ela está triste, ela está sentindo falta do esposo, mas ela tem paz,
ela tem o consolo no coração dela. Ou o marido que perdeu a sua esposa, ele está triste, ele está abalado, ele está chorando, faz parte, mas ele tem paz no coração. Não como o mundo pode dar essa paz, a paz do Senhor Jesus, essa paz daquela tranquilidade da alma, do conforto. Então, essa paz que nós temos que ter como cristãos, uma paz além do externo, do que acontece fora, uma paz dentro de nós. E quando a gente termina o culto aqui, nós geralmente falamos algumas palavras aqui, que é a bênção, que está lá nas palavras de Moisés, que fala que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te dê a sua paz. Precisamos da paz do Senhor, para ter uma semana abençoada, porque os problemas, gente, é assim, resolve um, aparece outro, é assim a vida. Ali a Luft, uma escritora, ela falou assim, viver é como subir uma escada rolante pelo lado oposto. Já tentou subir uma escada rolante? Você está subindo, ela está descendo, você está subindo, ela está descendo, você está subindo, você não sai do lugar. Viver é como subir uma escada rolante pelo lado que desce, ou seja, o problema nunca acaba, gente. Qualquer hora toca o seu celular, aí toca o meu, alguém da família está doente, alguém sofreu um acidente, isso é a vida, isso é a vida. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Essa paz de enfrentar a vida, não é fácil, ninguém vai ser para ninguém, mas a gente tem que ter paz, para enfrentá-la, equilíbrio, fé, essa paz que o apóstolo Paulo relata. Quarto fruto do Espírito, longanimidade. O que é a palavra longa, né? Longanimidade. O que é longanimidade? Pessoa que demora para ficar nervosa, para ficar irada, pessoa que consegue suportar com paciência as injúrias, as afrontas, ela é longânima, ânimo espichado ao máximo. A pessoa ela tem autocontrole. Gente, esses dias eu vi uma reportagem na Record, naquele programa da Record lá, o Domingo Espetacular, tipo um Fantástico da Record, aí falando lá na reportagem de uma briga no drive-thru, uma pessoa esperando o seu atendimento no drive-thru, aqueles lugares que o carro entra e fica na fila, e aí chegou, sempre tem aquele apressadinho, né, que chega, quer passar na frente, e aí a pessoa chegou, tentou passar na frente, e o assassino foi lá tirar satisfação, porque estava passando na frente, aí já começaram a discutir, empurrar, atacar coisa um no outro, e aí ele tirou um canivete, e ali esfaqueou o rapaz, pegou acho que no braço, e o rapaz sangrou até morrer. Então assim, pastor, mas o que? Você acha que você está livre disso? Uma briga, uma discussão, um desencontro, às vezes no trânsito, às vezes no futebol, às vezes na família, pega lá ataca uma coisa no outro, xinga, empurra, briga, o outro vai lá e busca um revólver. Gente, está aí todo dia nos noticiários. Então nós como cristãos temos que ter longanimidade, deixa passar à frente, 5 minutinhos a mais para você não vai fazer falta, você é um cristão, deixa passar, está apressadinho, vai lá apressadinho, deixa aí, não precisa brigar. No futebol, né? Cadê a turma do futebol aí, né? Deixa aquele nervosinho falar sozinho, não entra no jogo, não entra na briga. Longanimidade, né? Tem que ter isso aí. No trabalho, você sabe que tem aquela pessoa que é de confusão, aquela pessoa que gosta de uma confusão, deixa ele, não se envolva, tenha paciência, tenha calma.
né? Desenvolva essa longanimidade, essa paciência. Não retribua a afronta, a provocação. Não retribua. Jesus falou para a gente dar a outra face, né? Deixa. Sempre o apressadinho, sempre aquele que quer levar vantagem, uma hora ele se encontra com o seu destino. Não é você que vai resolver, né? Então é coisa que a gente vê todo dia aí, esses problemas aí, né, de brigas, confusões e etc. Quinto, benignidade, né? O que é benignidade? A pessoa que é prestativa, é benigna, ela é cortês, ela é gentil. Uma vez eu vi um vídeo, não sei se vocês já viram esse vídeo, fala assim: gentileza gera gentileza, né? Você vai lá, faz uma gentileza, aí aquela pessoa vai lá e faz outra gentileza, aquele faz outra gentileza, e vai passando uma corrente do bem. Isso é benignidade, é você ser cortês. Eu vi uma história que eu acho que ilustra bem o que é benignidade, para você entender. Diz que uma vez num avião entrou uma mãe e uma criança de poucos anos, 5 anos, 4 anos, e a criança, sabe aqueles, quando a pessoa está tomando aqueles remédios na veia, e fica segurando aquele conta-gotas, e ali fica pingando na criança, e a mãe segurando aquele medicamento ali e tal, e a criança do seu braço recebendo aquela agulha, e ali a mãe segurando no avião, e entrando com a criança, e procurando o seu lugar no avião, o seu assento, e um homem viu aquela cena, e ele foi benigno. O que ele fez? Ele chamou como chama lá? A aeromoça, obrigado, chamou a aeromoça e falou assim: ô senhora, eu vi uma criança entrando ali, possivelmente doente, eu quero ceder o meu lugar. Ele estava na primeira classe. O que é a primeira classe? Alguns voos que são internacionais, eles têm a primeira classe. A primeira classe, geralmente são cadeiras mais espaçosas, às vezes tem um alimento ali disponível, né, já incluso na passagem que é mais cara. Então aquele homem, ele viu aquela criança doente, com aquele sorinho ali, alguma coisa, ele falou assim: eu quero ceder o meu lugar para essa criança. A aeromoça então vai até a mãe, a criança, e fala: olha, uma pessoa lá ofereceu o lugar dele, quer trocar com você. Esse homem foi benigno, foi gentil, foi cortês, foi sensível. É isso que é benignidade, é quando a gente sai um pouquinho do nosso eu e cede para o outro. Quando a gente percebe às vezes um idoso num ônibus, e você fala: senta no meu lugar. Isso é benignidade, isso é fruto do Espírito. Ninguém quer ficar em pé no ônibus. Quem já andou de ônibus aqui sabe, mas quando você tem benignidade, você entende aquela senhora, aquele idoso, aquela gestante, não pode ficar em pé. Até perigoso, uma queda, numa freada. Então você gentilmente, porque você tem o Espírito Santo em você, você dá esses frutos. Você fala: senta no meu lugar, eu fico em pé. Então, gente, a benignidade é essa gentileza do dia a dia, essa prestação de um serviço. O apóstolo Paulo também fala da bondade. Bondade é o amor em ação. Não adianta somente falar que ama, a bondade é a ação. Temos na Bíblia aquela parábola do bom samaritano. Passa uma pessoa, não faz nada, passa outra, não faz nada, passa o bom samaritano, ele vai lá e diz: vou cuidar de você, vou dar a medicação, vou te ajudar. Bondade, amor em ação. A bondade e a benignidade, até parece que elas se confundem, elas misturam-se. Bondade, ações de caridade, ouvir as pessoas com interesse. Às vezes as pessoas não precisam de uma comida, de um dinheiro, elas precisam ser ouvidas com atenção, com carinho. Isso é bondade. Sétimo, fidelidade. Fidelidade.
Para falar de fidelidade, eu vou contar uma historinha aqui, a diferença entre o cachorro e o gato. Quem fala essa história é o Daniel Godry, um palestrante motivacional. Entendam bem, aqueles que gostam de gato, é só uma ilustração, é só uma brincadeira, não tem nada contra os gatos. Se você não gostar, fala com o Daniel Godry, que é dele essa ilustração. O Daniel Godry fala assim, a diferença entre o cachorro e o gato. Daniel Godry fala que o cachorro é o maior exemplo de fidelidade. Daniel Godry diz que quando um ladrão entra na sua casa, o cachorro dá a vida dele pelo seu dono. Agora mesmo, eu cheguei aqui na igreja, estacionei um pouquinho para cima ali, eu cheguei no portão, os cachorros latiam sem parar. E os cachorros tão pequenininhos, Shih Tzu, Lhasa, aí eu chegava mais perto, eles latiam mais forte. Tipo assim, aqui você não entra. Eles estão defendendo o território. Enquanto o gato, diz Daniel Godry, o gato é o seguinte, se chega um ladrão na sua casa, o gato ele vai dar uma volta no quarteirão, depois ele volta. E ele fala, depois quando ele volta, aquelas roupas tudo espalhadas, o ladrão derruba as coisas, revira as joias, aí ele vai andando em cima das roupas, e ele fala, deixa eu encontrar o meu lugar para dormir aqui, o gato. É claro, é uma brincadeira, não temos nada contra gato. Mas o cachorro, você vê que ele é um exemplo do amigo do homem, do fiel. Até filmes já de sessão da tarde, aquele cachorro do policial que toma um tiro no lugar do policial, enfim. Então o cachorro é um grande exemplo daquela fidelidade, daquele amor. E o cachorro é interessante, o cachorro às vezes você bate nele, você chuta ele, daqui a pouco ele volta com o rabinho para você de novo, para brincar com você. O cachorro é um exemplo popular de fidelidade, ressalta essa lealdade, e nós temos que ser assim, gente, leais como um cachorro, fiéis, temos que seguir até o fim. A Bíblia fala, Jesus amando os seus discípulos, amou até o fim. Fidelidade, gente, não é uma questão de aliança. Às vezes a pessoa fala assim, uma aliança, isso aqui não é nada, gente. Sabe o que é aliança? Dentro do coração. Aliança é muito mais do que um anel no dedo. É uma coisa que está dentro de nós. É um princípio espiritual da fidelidade. Ou seja, temos que desenvolver a fidelidade, a lealdade. Deixa eu contar uma historinha aqui sobre fidelidade. Um velhinho, todas as manhãs ele ia na padaria, naquele horário pontual, para comprar ali um pão de queijo, um pão para sua amada esposa, velhinha também. E um dia ele atrasou, e o padeiro viu o atraso dele, o padeiro falou, o senhor atrasou hoje, o que houve? Ele disse, pois é, deixa eu me apressar, porque a minha senhora está me esperando. Aí ele disse o padeiro, e ela está bem? Está tudo bem com ela? Ele falou assim, ela tem Alzheimer. Faz 5 anos já que ela está num avançado estado de doença, que ela nem sabe quem eu sou mais. Ela não me reconhece. Aí o padeiro fala, então por que o senhor todo dia vai comprar pão, vem aqui comprar pão de queijo, leva para ela? Por que o senhor se preocupa tanto com ela, se ela nem sabe quem é você? Ele respondeu, é verdade, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Isso é fidelidade. Fidelidade, gente, não depende do outro, depende de mim. Não importa o outro, importa eu. Você tem que ser fiel com seus amigos, leais com seus amigos, leais com sua família, com seus filhos, fiel com sua esposa. Fidelidade, lealdade. Apocalipse 2:10 fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fiel ao nosso chamado. 8º, mansidão. O que é mansidão? O melhor exemplo de mansidão é um cavalo selvagem que foi domesticado. O cavalo é um animal de muita força.
mas ele não, às vezes ele nem sabe a força que ele tem. Já viu aquela cena de um cavalo amarrado numa cadeira de plástico? Ele acha que ele está preso, mas ele não está. Ele tem uma força violenta. Assim somos nós. Nós somos pessoas de muita força. Poderíamos, com a nossa força, gritar, espernear, quebrar as coisas, mas não, a gente prefere ser manso. A gente prefere ter controle. A gente prefere segurar as nossas palavras. Em vez de bater na mesa e gritar, a gente prefere se controlar. Não que a gente não possa fazer, que a gente não tenha força para fazer, mas por a gente ser manso, mansidão, a gente tem esse controle dos nossos temperamentos, da nossa ira, da nossa raiva. Pedro, certa vez, Pedro cortou a orelha de um oficial romano chamado Malco. Pedro foi lá, tirou a espada e cortou a orelha. Era para acertar na cabeça, acertou na orelha, né? Às vezes nós também temos vontade de tirar a espada, mas se nós temos o Espírito Santo em nós, nós não devemos tirar a espada, porque Jesus falou para Pedro: Pedro, guarda a tua espada, guarda, mansidão, Pedro. E Pedro, na maturidade dele, ele foi aprendendo com Jesus, ele foi se controlando mais. Aquela explosão de Pedro, ele foi guardando mais aquele temperamento explosivo. Tanto que depois, no final da vida dele, Jesus fala: Pedro, tu me amas? E ele não responde de pronto, ele pensa, ele fala: eu gosto de ti, Senhor. Isso é maturidade, a gente vai desenvolvendo, aprendendo a ser mais calmos, a não fazer promessas irrefletidas. A mansidão é um poder sob controle, você saber a hora de você usar a sua força, não de maneira desproporcional. E a gente finaliza, último, o domínio próprio. O que é domínio próprio? A palavra já diz, é autocontrole. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Na lista dos frutos do Espírito, o domínio próprio é o último, né? Ele está em 9º, mas ele não é o menor, tá? Nenhum aqui é menor do que o outro. Eu até penso que hoje o domínio próprio deveria ser uma coisa que nós devemos buscar muito, porque nós vivemos hoje uma geração de descontrole. Vamos falar de algumas coisas, por exemplo, o uso do celular. Muitas vezes somos descontrolados, muitas vezes perdemos muito tempo em redes sociais, isso é falta de domínio próprio. Muitas vezes somos descontrolados diante de uma garrafa de Coca-Cola. Pessoas falam assim: pastor, não resista a uma Coca-Cola. Mas gente, se você não consegue resistir a uma garrafa de Coca-Cola, você vai resistir ao quê, meu filho? Nós vivemos hoje, gente, uma geração da hipertensão, da diabetes, uma geração que está morrendo pela boca. Não estou falando de estética, estou falando de saúde. Domínio próprio, sabe o que fala as obras da carne, que vem antes dos frutos? Glutonaria, ninguém fala dessa palavra, né? Glutonaria, né? Já viu alguma igreja disciplinar alguém por glutonaria? Eu nunca vi. Adultério eu já vi, mas glutonaria eu nunca vi. O irmão está disciplinado, por quê? Glutão. Mas está nas obras da carne. Eu não sou nutricionista não, né, gente? Mas é uma coisa importante a gente pensar isso aqui. A gente vive uma geração que está se perdendo, se perdendo pela boca, não tem domínio. Poderíamos falar de outras coisas aqui, poderíamos falar do uso de videogame,
do uso de jogos de azar, do uso de bebidas alcoólicas, do uso de drogas, muitas coisas. Poderíamos falar aqui de roupas indecentes, não apropriadas, a modéstia das roupas, domínio próprio. Ele se perde em tantos assuntos, em tantos temas que a gente pode pensar em nossa vida. Domínio próprio, autocontrole da boca, do que fala. Então, gente, esses frutos do Espírito são muito atuais. Vamos falar juntos? Os 9, vamos lá? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Antes de encerrar, eu queria fazer uma rápida reflexão. Estou encerrando, mas alguns minutos. Escute aqui. Talvez você já ouviu falar de grandes artistas, pintores, por exemplo, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Michelangelo. Esses caras, eles tinham um talento, uma habilidade que eu creio que aqui ninguém tem. Ninguém aqui é um Michelangelo, um Pablo Picasso, um Leonardo da Vinci, porque são pessoas que figuraram a história com suas habilidades artísticas. O espírito de Pablo Picasso não pode habitar em mim. O espírito de Leonardo da Vinci não pode habitar em mim. Isso aí, nós não cremos nisso, ele já morreu. Ele não pode reencarnar e habitar em mim. Isso é uma outra doutrina, não é a doutrina cristã. Mas veja uma coisa, olha que interessante isso aqui. O Espírito Santo que habitou em Jesus, habita em nós. Ou seja, o que Jesus fez, nós também podemos fazer. Se Jesus foi humilde, nós podemos ser humildes. Jesus foi manso, podemos ser mansos. Se Jesus foi fiel até o fim, nós podemos também ser fiel. O mesmo Espírito Santo que habitou em Jesus, ele habita em nós. Por quê? Ele falou: não deixarei vocês sós, eu vou enviar o Espírito Santo. Então, gente, nós somos semelhantes a Jesus, podemos dar esses frutos, podemos ser o bom perfume do Evangelho, podemos ser os pequenos cristos, né? Os cristãos, como foram chamados em Antioquia, os pequenos cristos. E eu encerro falando as obras da carne. Olha na tela, as obras da carne são conhecidas e são, isso aqui você tem que fugir, tá? Delas, e tem que buscar os frutos: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, olha aí, glutonarias, tá na Bíblia, tá? E coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, tá? Então, sair das obras da carne e ir para os frutos do Espírito é o caráter do cristão. Amém?